Vamos à entrevista do dia. Quem já está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba para a entrevista de hoje é o vereador Lucas Zanata. Ele está aqui para comentar, entre outros assuntos, e principalmente o aumento na remuneração dos parlamentares araçatubenses. Bom dia, Lucas, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo na Jovem Pan. Imagina, eu que agradeço, porque sei que a agenda é sempre apertada e eu fiz esse convite ontem para você, sendo que você já estava na correria, te pedi desculpas, mas você prontamente nos atendeu. Não, até peço desculpa lá atrás, mas só queria mencionar o aniversário do meu filho. Opa! Gianluca, 9 anos. Bom, parabéns. Eu estava tomando café com ele, falei, o papai vai ter que ir agora. Mas eu queria deixar aqui o parabéns para ele, a alegria de tê-lo comigo. E hoje, completando 9 anos, com uma bola do Palmeiras. Tá animado, não é? Já, muito bom. Muitos títulos já com 9 anos. Não é? Parabéns ao Gianluca. Vamos lá. Toda a equipe aqui da Jovem Pan Araçatuba parabenizando também. Obrigado. Vamos lá. Lucas Zanata, como será o seu voto hoje à noite? E já te peço para que explique o seu posicionamento. Eu vou ter contra, e eu vou explicar por quê, Marcelo. Vamos lá. Nós, como políticos, nós temos uma responsabilidade pública e as pessoas nos olham na expectativa de uma conduta moral, de uma conduta ética, de uma conduta fundamentada. E espera de nós até que haja sacrifícios em nome de um direcionamento de conduta. Tá? Isso mesmo aqueles que ridicularizam o político, que ocorre, tá? Pessoas que já xingam a pessoas exclusivamente por ser político, é reação de alguém que espera ou esperava que ali houvesse alguém com uma conduta acima da média, tá, nas suas decisões. O que dirá numa conduta de benefício único e exclusivo do político, que é autor da própria lei. Então, nós temos que entender que há essa expectativa, mesmo com todo o histórico político no Brasil. Quando você faz um momento desse, você tem que justificar, você tem que fundamentar. Você tem que dar uma razão para aquela decisão, mesmo que alguns não concordem. Já passei por essa situação de propor leis que há pessoas que discordam, leis polêmicas, e você já as noticiou, várias delas, e muitas polêmicas, mas você tem que fundamentar, dar razão a isso. Eu não tenho como explicar 50%. Mesmo que haja, tá, por parte daqueles que concordam, um discurso ou uma fundamentação de que essa remuneração não tem sido corrigida desde 2006, se não me engano, eu vejo que nós estamos numa nova legislatura. Ela é trocada a cada 4 anos e sabíamos como que era. Então, não tem como. Eu já tenho uma função da qual eu tenho uma exposição pública natural do cargo. As pessoas já nos olham já com a expectativa de uma conduta acima da média, na questão moral e ética. Então, quando eu dou um aumento de 50% e não fundamento a razão, e não dou a ele algo palpável, isso cria um choque na opinião pública. Até por alguns históricos, até por algumas coisas que já ocorreram, como o aumento do salário dos assessores, que já gerou nas pessoas, é algo inexplicável. E mesmo alguns colegas falaram comigo, mas uma coisa não tem a ver com a outra. Tem. E aí que tá, não tem como dissociar. Exato. Porque não só porque foi recente, como é um benefício do gabinete. Isso não tem nenhum impacto na vida das pessoas. Não é uma questão nem orçamentária. É uma questão de impacto público, de impacto na opinião pública, que tem alto valor na vida política. Então eu não tenho como chegar para você aqui e falar assim, Marcelo, não, 50% faz sentido por causa dessa razão. Eu não tenho essa razão. Não é nem uma questão de inflação, de nada. Eu não tenho essa razão para fundamentar. E isso vai nos impactar. E eu tenho como patrimônio político a minha conduta. Perfeito. Entendeu? Então essa é a razão de eu votar contra. Alguns até que chegaram a me acusar de ser um moralista. Não é um moralismo. É uma lógica do cargo. E eu entendo assim. Então por isso que o meu voto é contra. Você votou contra também quando houve essa proposta de aumento no salário, na remuneração dos assessores e chefes de gabinete. Pela mesma razão. Como que eu justifico um chefe de gabinete ganhar R$17.500? Eu não consigo justificar.
Isso é salário de um belo de um concurso público, de pessoas com uma exigência de escolaridade altíssima, de curso superior. Então, assim, eu não tenho como justificar. Então, essa é a questão. Isso cria nas pessoas o quê? Uma desconfiança e um desgaste imenso com o poder público. E aí, no meu ponto de vista, Lucas, existem duas situações, né? Porque 17 mil reais, primeiro, que um assessor seu e um chefe de gabinete passam a ganhar mais do que você. Muito mais. Segundo, eu entrei em contato com alguns assessores executivos de entidades e empresas da região e não achei um assessor executivo de presidência que ganhasse 17 mil reais. Ainda que alguém diga, mas se a gente for comparar, o trabalho é muito maior, o trabalho é diferente. Não, lógico que não. Lógico que não. E aí, aproveito a sua fala para dizer que existe, como você mesmo disse, algo que é muito importante em quem está na função que você está e os seus assessores, que é o interesse público. Sim. Você trabalha pela coletividade e não há de se falar em um enorme salário, porque o interesse público, em tese, deveria suplantar isso. Enfim, e aí eu penso que este mesmo argumento seu será usado quando chegar aí a proposta para aumentar os vencimentos de prefeito, vice-prefeito, secretários da prefeitura? Então, tudo depende, por exemplo, de você entender funções. Tá? Primeiro, se chegar do prefeito, do vice e dos secretários a uma correção semelhante ao do servidor público, tudo bem. É razoável. É razoável. Acho que Araçatuba tem muito secretário, porém, acho que secretários de cargos técnicos ganham pouco. Entendi. Entendeu? Mas isso carece de uma reforma administrativa. Perfeito. Então ela não se resolve por um simples aumento salarial. Porque você tem funções, como por exemplo, secretário de Educação, de Saúde, infraestrutura, que são altamente técnicos e de importância fora a participação deles no orçamento. Sim. Então Araçatuba teria que passar por uma reforma, né, se estudar uma reforma administrativa, para que você tenha pessoas extremamente competentes de currículo, de conteúdo técnico para esses cargos. Então, eu não sou contra as pessoas ganharem bem, mas nós temos que ser coerentes. Aqui eu entro e volto a falar para você. Tem fundamentação? Tem como justificar? Então, eu não posso imaginar que Araçatuba, voltando ao assunto, um responsável por um orçamento de 25%, né, do orçamento total da cidade, que é em média o que ocorre com a saúde, com a educação, ganhar menos do que um chefe de gabinete. Pois é. Entendeu? Então essa é a discussão. Isso. Você fala, pô, nós tivemos dificuldade aqui de conseguir um engenheiro de tráfego. Por quê? Porque nós não conseguimos pagar um engenheiro de tráfego. É simples. É o que a gente tem com os médicos, não é? Uma dificuldade imensa de contratar médico. Há uma simples coerência nisso, de você pegar e demonstrar. Como eu repito, eu não sou contra as pessoas ganharem bem naquilo que é lógico, como você disse. Né? Executivos aqui na região de grandes empresas não ganham isso. Há uma lógica, uma razão para isso. Então, quando a incoerência aparece, ela cria nas pessoas até não só uma revolta, como uma incapacidade de analisar o todo. Então, aí entra até algumas pessoas que vêm revoltadas, e até com aquela... Não, tem que acabar com tudo. Ninguém, não é que tem que acabar com tudo. Nós estamos discutindo pontualmente essa questão. E essa é uma questão que ela fere a imagem. Eu avisei, meus colegas vieram conversar comigo. Falei, não esperem que vocês não vão ter a imagem arranhada, porque não há coerência na proposta. Não há coerência. Você corrige num ano 6% o servidor e dá 50% de aumento para si próprio. Você não tem como... O argumento, eu até falei no meu vídeo, eu quero ouvir o argumento, vai lá, ouvir o argumento de quem é favorável. E é bom que eu faça, faz parte. Não é? Assim como o Lucas Zanata fez o vídeo, Luiz Boato também já posicionou-se contra, Arlindo Araújo na última sessão falou já que ia votar contra, eu conversei com os três reafirmaram a proposta. Lembrando a quem não está desde o começo do programa nos acompanhando, o convite inicial foi para que o vereador Luiz Boato estivesse aqui, mas ontem ele me avisou que teria um compromisso inadiável, não pôde estar, e aí Lucas Zanata aceitou o convite de estar aqui falando sobre o mesmo assunto. Lucas, e tem gente perguntando aqui, na verdade, até não é perguntando, é colocando, fazendo uma consideração, porque houve um momento na história política de Araçatuba que vereador não era remunerado.
E tem gente que pensa que isso deveria ou poderia voltar a ocorrer, pois política não deve ser profissão de ninguém. O que Lucas Zanata pensa disso? Eu não penso dessa forma. Uhum. Por quê? Eu vou explicar por quê. Primeiro, quando você tira a remuneração, porque custa tempo, né? Não só tempo, como dedicação, você vai inviabilizar muitas pessoas. Porque como isso custa, se você pega um corrupto, ele vai arrancar de alguma forma esse dinheiro. Ou uma pessoa tem que ser muito bem sucedida patrimonialmente para ter rendas para poder fazer essa decisão, ou para poder tomar esse cargo. Se você pega um marceneiro, por exemplo, um eletricista, alguém que trabalha, né, como um profissional da sua própria mão de obra, ele vai ter muita dificuldade. Por outro lado, essa palavra não pode ser profissão, nós temos que discutir algo de forma muito séria. As pessoas gostariam e querem que hajam políticos capacitados, competentes, cultos, coerentes, que tenham bom senso e conhecimento amplo da estrutura pública e até econômica. Então, assim, há exigência de que hajam pessoas qualificadas e preparadas. Porém, ao mesmo tempo, espera-se que essa pessoa tenha uma vida de dedicação quase que religiosa, né? Ou nem religiosa, porque eu acredito pela Bíblia que, como Paulo falou, que todo trabalhador é digno do seu salário. Sim. Então, assim, é justamente essas propostas extremas que aparecem, na qual ela não traz benefício nenhum, pelo contrário, é um tiro no pé. Se você tira uma remuneração justa, coerente, tá? Uma remuneração justa, coerente, plausível com a função, você vai atrair ou o corrupto, que de alguma outra forma vai pegar muito mais do que isso, ou pessoas que têm condições financeiras para poder se sustentar através do seu patrimônio, que não há nenhum ilícito nisso. Porém, a maior parte da população vai ser incapaz de haver uma dedicação política. Porque todo mundo tem conta para pagar. Sim. Todo mundo tem conta para pagar. Então, acaba se entrando num extremo que é muito mais uma narrativa da raiva e fica vingativo nisso, fica até pela raiva cria esse sentimento de punição, propondo, não, tem que ser de graça, porque se não for de graça você não é patriota. Não, mas sendo patriota ou não, eu tenho conta para pagar. Então ela tem que ser coerente, ela tem que ser razoável. Por isso que as atitudes, quando elas não são razoáveis, elas geram extremos. Perfeito. Vamos lá. Agora, partindo para uma outra questão aqui, porque o pessoal manda pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 981061043, também pelo meu WhatsApp particular, enfim. Aqui, por exemplo, está o Rodrigo Andolfato. Rodrigo, se der tempo eu faço a sua pergunta aqui, mas antes vem uma... deixa eu ver aqui... Lucas, como é fazer propostas e fiscalizar as ações do Poder Executivo em uma casa que é um puxadinho da Prefeitura? Diante do massacre que a bancada do prefeito promove contra os 3 vereadores que se dizem independentes. Você, Luiz Boato e Arlindo Araújo. É difícil, nós já tivemos um momento lá de muito nervosismo. Então é difícil. Eu tive um momento também que foi marcante agora no meio do ano, que eu fiquei muito nervoso. Até o Arlindo que me acalmou. Essa é novidade, hein? O Arlindo acalmando alguém. O Arlindo me acalmou na hora, falou, calma aí, porque foi a proposta do auxílio atleta. Uhum. Que o atleta aqui recebe 10 meses, eu fiz uma proposta de emenda no orçamento para receber 12 meses, ia tirar do orçamento de publicidade da prefeitura, daria R$102 mil no ano, algo assim. Para quem gasta 4 milhões, né? Irrisório e para as pessoas para o grupo de atletas que precisam dessa ajuda, ficam 2 meses sem receber nada, mesmo que seja pouco, e a bancada derrubar daquela forma com a clara imposição do prefeito. Eu fiquei na hora muito nervoso, porque eu não imaginava. Eu achava que ali ia imperar o bom senso. Então é difícil, tem esses momentos aí que acontecem. O Arlindo ficou mais nervoso que eu outro dia. Então... Mas vocês conversam com os outros vereadores? Não, eu tenho relação boa. Eu tenho relação boa com todo mundo. Até eu cito porque o Jaime, que eu já tive grandes discussões com o Jaime, eu me dou muito bem com eles. Eu me dou muito bem com os assessores dele. Então, assim, eu não tenho problema pessoal
Eu tenho discussões, eu tenho opiniões, sou claro, né, naquilo que eu vou fazer. Alguns vieram já conversar comigo para pedir que eu tivesse algumas posições. Eu falei, esquece, não vou fazer isso, não vou. Mas eu sempre fui muito direto com eles. Então eu tenho uma relação, tanto que eu posso encontrar qualquer vereador na rua hoje, e a relação pessoal é muito tranquila. Inclusive com o prefeito, né? Porque dias atrás teve uma foto aí de Lucas Zanata cumprimentando o prefeito e os dois sorrindo, uma foto, salvo engano, do AG Cardoso. E aí os jornais começaram no outro dia a fervilhar, né? Será que estão chegando a um acordo? Lucas não sai mais para prefeito e o prefeito o apoia para deputado. Começou uma especulação gigantesca. E foi uma conversa super simples ali. Tava eu, ele e o Samir. Foi da bicicleta, do tomo dele, aí ele contando. Falou uma coisa, nós rimos. Então, eu não tenho com quem eu não converse na política, aqui em Araçatuba. Inclusive, quando a gente fala independente, tem muita gente que entra aqui, muita gente não, um ou outro entra para falar, não é independente, esses três fazem oposição sistemática. Bem, me permita dizer que tanto não é que o Lucas acabou de dizer que se vier um projeto da prefeitura para aumentar o salário do prefeito, vice e secretários, e for condizente com a realidade, ele pode votar a favor sem problema algum. Porque não existe uma agora, oposição sistemática. Não há esses aumentos absurdos. Não é sistema. Não, até porque, deixa até uma coisa clara. Eu, como Boato, fazemos parte da Comissão de Finanças e Orçamento. E se fosse assim, teríamos reprovados a conta do prefeito e tudo. Eu acompanho você. Eu não vi justificativa para isso. Então, a oposição por oposição, ela é tão ruim quanto uma bancada que não tem seu direito de decisão pleno. Com certeza. E aí me diga o seguinte, como é que você é tratado na prefeitura? Você vai até o passo, vai conversar com os secretários... Tem portas abertas? Você sente que o diálogo é franco? Nunca deixaram de me receber. Poucas vezes eu fui, poucas. Suas solicitações, elas são atendidas? Não. Requisições de informação, requerimento? Daquele jeito, né? Uma resposta, na maioria das vezes, invasiva. Mas eu me dou bem com as pessoas, isso é engraçado. Eu olho e falo, o que é isso? Aqui não é resposta. Então, já tive lá algumas vezes. Me dou muito bem com o Consone, por exemplo. Ele me atende muito bem. Então, assim, lógico que questões políticas existe muita dificuldade. Muita dificuldade. Projetos meus não passam. Pedidos meus é muito difícil serem atendidos. Existe esse aspecto. Mas eu não construí uma questão pessoal. Porém, poucas vezes vou à prefeitura. Poucas vezes. Houve casos já de que eu via a necessidade da pessoa e sabia todo o imbróglio político que seria o meu pedido, e eu chamo um vereador da base e falo, cara, me assume aí, me ajuda. Você acredita que, no seu caso, assim como no do Arlindo, que não tem boa parte dos projetos, requerimentos, solicitações atendidas, o seu público, os seus eleitores, eles ganham ainda mais força, porque existe um senso de quem é opositor a você, de vamos sufocar, ele não vai conseguir mostrar trabalho e vai reduzir a base de eleitores. Quando, na verdade, a gente percebe que isso funciona ao contrário, né? O Arlindo aí, 8, 7 ou 8. Vou te dar um exemplo. Funciona com você assim? Funciona. Vai aumentando? Vou te dar um exemplo que para mim foi assim, fantástico. É só um case. Foi aquela história na legislatura passada, que eu fui cortar o cabelo no meio da pandemia. E aí saiu na Globo e tal, né? Foi até o pessoal da prefeitura que filmou. Todo mundo sabe. E eu fui cortar o cabelo, tava tudo fechado, fui cortar cabelo. Olha o vereador! Não, saiu na Globo. Saiu na Globo, saiu nos jornais e tal. A prefeitura, assim como os seus comunicadores, me chamaram de criminoso e tal. A população me achou extremamente coerente. Eu falei, cara, todo mundo está cortando o cabelo. Se eu tivesse sido a favor do fechamento do comércio, aí seria uma incoerência da minha parte muito grande. Como eu sempre fui contra o fechamento, mas a favor do distanciamento, deixar isso bem claro, então aquilo foi uma propaganda extremamente positiva. Eu quase liguei para agradecer. Entendeu? Então, existe muito isso, porque as pessoas, elas mudaram, elas estão muito mais aptas e favoráveis à conduta coerente, porque, por exemplo, você tapar um buraco
né? E eu vou até contar uma coisa aqui, o que acontece, você pode ter certeza que a SOSP sabe muito mais da condição de asfalto de Araçatuba do que um vereador. Então não adianta aquela agendinha que a SOSP já tem uma programação, porque ela tem já um orçamento para isso, ela já tem um planejamento, e aí o vereador, porque é da base, fica sabendo, manda a cartinha antes, vai lá, filma. Na verdade, aquilo é só propaganda, é fake. Quem sabe isso é o executivo. Perfeito, perfeito. E aí me diga o seguinte, o que você espera desta relação dos vereadores, considerados aí opositores pela prefeitura, no ano que vem, período de eleições municipais? Pode piorar? Tende a melhorar? O que vai ser? A eleição é uma caixinha de surpresa. Então, assim, eu acho que, no meu caso, eu não mudo meu posicionamento. Então, ao mesmo tempo que eu não sou brigado pessoalmente com as pessoas, eu também não vou criar nenhuma incoerência na minha conduta. De repente virar amigo de infância. Não existe. Isso aí é até incoerente. As pessoas estão cansadas disso. Cansadas. Até isso é meu amigo, meu... Não, pera lá. Nós temos que ser muito... As pessoas querem verdade. Por isso que você não pode exagerar também num momento como esse. Eu não posso me tornar, nesse momento onde a pauta é favorável, inimigo pleno de alguém e agredir a pessoa, a sua personalidade, né? Atacar a pessoa como ser humano, como pessoa, e não o projeto. Porque na mesma forma, em algum momento, eu tenho que ter a mesma medida num projeto de interesse. Eu já citei isso. Eu tive uma relação na eleição, no mandato passado, muito interessante, por exemplo, com a vereadora Beatriz. Né? Esquerdista, de esquerda, é o posicionamento. Eu, direitista, nós tínhamos confrontos de debates, porém nós tínhamos projetos em conjunto. Que eram extremamente excelentes projetos, até que nós nos orgulhamos muito, que é da questão da presença de um profissional de higiene bucal nas UTIs, e foi um belo projeto, estudamos sobre isso, tivemos um evento sobre isso, houve palestras de médicos a respeito dessa necessidade, e foi um trabalho nosso em conjunto excelente. Então, é por isso que você não pode inflar num momento como esse, a não ser que seja real. E na realidade hoje, essa é a minha relação real, e provavelmente vai ser a mesma no ano que vem. Vamos lá, Lucas Zanata, vem ou não vem candidato a prefeito? Eu tenho respondido para as pessoas, o meu resultado como deputado me põe numa condição de pré-candidato. Isso é uma lógica, né? Então, muita coisa vai acontecer. O meu partido hoje é o maior partido do Brasil. É uma bandeira muito forte, principalmente para a nossa região. Uma bandeira conservadora, de direita, o legado do governo Bolsonaro, a política pró-família, pró-agro, pró-segurança pública, liberdade, que é uma bandeira que eu acredito, ela não surgiu pós-Bolsonaro. Eu tenho esse discurso anteriormente a isso. Como um dia eu estava num programa de televisão com o Salles, até na época da eleição, uma repórter perguntou: quando você virou conservador? Eu falei: eu nasci conservador, só fiquei sabendo depois o que é ser conservador. Então, é bem provável, tá? Essa é uma possibilidade. E aí eu enxergo hoje, pelo menos aí, 3 grupos, eu não vou nem falar no nome de todo mundo de forma isolada, mas sim grupos, porque a gente fica sabendo também de bastidor que estão rolando conversas. Então vamos lá, a prefeitura está lá com Edna Morella, sei lá se é o seu, estão conversando, quem vem de prefeito, quem vem de vice, e aí os 2 Cidos, Cido Sério e Cido Saraiva, também estão ali conjugados, muito provavelmente saiam dessa forma. E aí resta um outro grupo que tem Lucas Zanata, Flávio Salatino, Felipe Fornari e Carlos Fernandes. Eu sei que, se não os 4 juntos, 2 ou 3 conversam aqui, depois conversam ali. Tá rolando mesmo, vocês podem se unir, um sai de vice, o outro... A gente até saiu para tomar café aquele dia, então a gente conversa, né? Temos esse grupo, tem até um grupo no WhatsApp. Aí. Então a gente conversa, já tiramos fotos, já juntos. Então, sim, é natural essa conversa. E tem mais pessoas participando, porque nós temos, até para sair para vereador, o Fernando Fabres, o César Rezec, que é o presidente do PL. Então, estamos conversando, sim, nada definido.
Nada definido. Ainda tem um tempo, né? Tem qualquer muita coisa água vai agora, passar debaixo dessa ponte qualquer aí. coisa agora é especulação. E o pessoal que está nos acompanhando está mandando um abraço para você, ó, Madalena Celone, produtora rural, parabéns Lucas Zanata pela sua Obrigado. atitude, também o fotógrafo e empreendedor, o Pi, José Luiz Pi, parabéns Lucas. Obrigado. É isso, Lucas, já são quase 9h09, a gente precisa terminar, mas é claro, o assunto tem aí muito, né? Daqui até o ano que vem a gente vai bater muito papo. Quero te agradecer pela sua participação. Sua saudação final, por favor. Eu que agradeço. Para mim é sempre uma alegria vir aqui. Não só pela audiência da Jovem Pan, que é muito grande. Você é um excelente apresentador, repórter. Errado. E então, como político, são momentos como esses assim que que eu tenho para poder falar francamente com as pessoas. Não só pela minha rede social, mas pela uma emissora como essa. Então eu agradeço, muito obrigado. As pessoas acompanhem, participem da política. É isso, como a gente sempre diz. Bom dia, bom trabalho, mande abraços a Gianluca pelo aniversário. Com certeza. Se tiver churrasco, não chame, né, Gianluca Alves? Brincadeiras à parte, a gente vai ficando por aqui, porque já são 9h09.